Olá, aqui nesse vídeo a gente vai ver a história de uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil. Bem, a gente está tendo aqui um aquecimento para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Esse workshop vai acontecer entre os dias 18 e 25 de janeiro. Ele é 100% online, 100% gratuito. E para participar, basta se inscrever no link que está na nossa bio. Enquanto o workshop não chega, a gente está fazendo aqui uma série de aquecimentos todos os dias, às 12 horas. Eu faço uma entrevista, né, um estudo de caso aí com uma nutricionista que floresceu para nutrição materna infantil. Ela conta pra gente um pouquinho dos desafios, das conquistas, de tudo que ela vem percorrendo para trabalhar com crianças, e assim a gente pode pegar vários insights e aprendizados, né, gente, para poder aplicar isso para nossa carreira, poder aplicar isso no nosso dia a dia, certo? Bem, e às 18 horas eu dou sempre um aulão. Às 18 horas a gente pega um tema da nutrição materno-infantil, seja a divulgação, seja contato com os pais, seja contato com a criança, seja como se preparar, né? Estão tendo vários encontros, então em cada um eu vou abordando e trabalhando um desses temas. E aí a gente faz uma aula mesmo em cima desse tema para que vocês tenham mais segurança para atender crianças, né? Eu falo que essa possibilidade de plantar a sementinha da alimentação saudável, de ver florescer ano após ano, é muito, mas muito bom. Mas para isso a gente tem que estar segura do que está fazendo. A gente também tem que passar, né, essa segurança para os pais. Então, minha ideia aqui com vocês é que vocês possam cada vez mais aprender aí para poder, né, gente, fazer um bom atendimento. Um atendimento de excelência, que eu acho que é o que a gente precisa levar para esses pais. Eu estou vendo que a minha convidada de hoje já está por aqui. Chamei ela. E ai, essa mulher, Olá, minha Carol. gente! Oi, Alice, como você está? Graças a Deus, tudo bom. E com Tudo vocês? bem? Eu estou bem, graças a Deus, tudo em ordem. Ai, gente, eu já tive um bate-papo com ela e a gente vai ter aqui um bate-papo porque as coisas passam, né? Os meses vão passando, as ideias vão vindo. A Lu falando, oi, amiga! As ideias vão vindo, as Oi, coisas vão Lu. acontecendo. Então, eu acho que sempre vale muito a pena a gente entender, né? Como é que está sendo esse percurso? Mas para o pessoal te conhecer, vamos partir do princípio. Quem é você? De onde você é? O que você faz atualmente? Pronto, eu sou a Cirlândia Mota, mais conhecida aqui no Instagram como Arce Nutri, né? Os pacientes chamam de Arce. Eu sou da Bahia, trabalho com nutrição infantil, então eu só trabalho com crianças. Isso há pouco tempo, né? Antes eu trabalhava com gestante e crianças, era nutrição materna infantil mesmo, mas agora eu foquei mesmo no meu nicho de só nutrição infantil. Então, a partir da introdução alimentar até crianças em torno de 15 anos eu atendo. Show. E na faculdade já queria isso? Na faculdade de nutrição, já queria trabalhar com crianças? Como é que foi? Como é que você chegou na nutrição materno-infantil? Olha só, Carol, eu desde pequeno sempre queria trabalhar com crianças, né? Então, essa parte já estava bem definida. E a outra parte era que eu queria ser pediatra, porque eu achava que só trabalhava com criança pediatra, né? Mas aí, aos poucos, eu fui descobrindo a nutrição, fui me encantando por ela, a partir de colegas que apareciam em entrevistas, em TV, né? E aí eu comecei a me encantar por esse mundo da nutrição, justamente por conta da prevenção, né? Porque a nutrição trabalha muito com a prevenção para não chegar na fase da doença para tratar. Então, era isso que eu queria, e eu entrei na Universidade Federal da Bahia até mais tarde do que muita gente, talvez, que esteja aqui, né? Que entra na faculdade bem novinho. Eu entrei na faculdade quase com 20 e poucos anos já. Hoje eu tenho 32. Já entrei mais tarde, primeiro eu trabalhei em outra área, né? E Uhum. quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, para mim já foi maravilhoso. E aos poucos eu fui me encantando com a nutrição infantil mesmo lá. Na faculdade eu só tive uma matéria de nutrição infantil, né? Que era alimentação materna infantil. Na verdade, eram os dois juntos, né? Não tinha separado. E eu percebi a necessidade de estudar mais sobre isso, porque a bagagem que a gente traz da faculdade é mais teoria, né? Na prática, Uhum. muito, a gente não tem. Apesar de na federal, você consegue se envolver com muitos projetos, e aí eu me envolvia com Uhum. projetos na área que eu gostava, então foi muito mais fácil para mim adquirir um pouquinho dessas experiências.
mas eu sempre quis fazer nutrição mesmo. Ah, na verdade, bateu ali no coração as crianças e aí você encontrou nutrição e foi para nutrição. Beleza, aí se formou. E como foi esse movimento de se formar e começar a atender crianças? Foi fácil? Foi difícil? O que é que você fez depois que pegou lá o canudo? Eu até fiz uma postagem hoje mais cedo sobre isso, né? Que realmente, quando chega, é aquela felicidade, tipo, formei, né? Aí você fala, ai meu Deus, e agora? É quase isso. Você vai quase do céu, né, ao inferno. Tipo, formei. Meu Deus, e agora? Formei. É assim. Então, eu queria conhecer um pouquinho de como que foi para você, desde a formatura até esse momento, né? Você já começou a atuar, foi se divulgar ou não, foi para outra área? O que você fez? Ah, bate mesmo desespero depois que a gente forma, né? O que é que eu vou fazer agora de minha vida? Onde é que eu vou atender? Será que vai chegar paciente? Será que eu vou conseguir ter sucesso, né, na profissão? E quando eu me formei, eu entrei em outra área, né? Na verdade, eu não queria. Eu sempre bati o pé de que eu não ia fazer outra área a não ser a que eu gostasse. E eu acabei entrando lá para praticamente o ano, né? Produção. E foi uma empresa de vegetais minimamente processados. Então, não era comida em si, né? Era vegetais. Eu fiquei um ano nessa empresa. Fui indicada por uma colega que saiu, foi para a residência e me indicou para ficar lá. E eu acabei aceitando para ficar, né? Não tinha nada, então vamos começar com o que tem, né? Usar esse dinheiro e investir no que eu queria. Então, eu entrei lá na empresa de vegetais minimamente processados, fiquei um ano lá, mas em paralelo eu comecei a fazer atendimento em domicílio. Então, eu já atendia mães que tinham crianças em introdução alimentar, atendia outros públicos também, porque era o que aparecia para mim, né? Então, eu já atendia adulto, já atendia idoso, mas não era algo que fazia meu olhar brilhar, né? Não era uma coisa que eu amava fazer. Mas, mesmo assim, eu fui fazendo o melhor que eu tinha disponível, né? E aí, nesse meio termo, eu engravidei, meu filho ainda lá no trabalho, então acabei ficando um ano, mais alguma coisa. Quando eu tive o Bernardo, eu acabei decidindo que eu não voltaria mais para a empresa e que eu iria fazer o que eu queria de fato, né? Então foi um pontapé que a maternidade me deu para ir para a área justamente que eu gostava e que eu não aceitaria um outro trabalho. Então me dedicar mesmo à área que eu queria. Fiquei um ano só na maternidade, né? Não atendia ninguém. Me dediquei unicamente exclusivo para meu filho e depois desse um ano eu retornei. Hoje ele tem 2 anos e 8 meses, quase 3 anos. Então eu tenho 2 anos na área mesmo atuando. E eu comecei assim, atendendo em domicílio, ia de uma casa para outra, né? As pessoas indicavam, então tinha um atendimento, gostava do atendimento, indicava para outros. E no final de 2019 eu entrei na clínica, em uma clínica que eu consegui para fazer os atendimentos. Eu atendia somente aos sábados pela manhã. Não era a clínica dos meus sonhos, não era a clínica da forma que eu queria apresentar para os meus pacientes, mas era o que eu tinha disponível naquele momento. Então eu sempre usei o que eu tinha para poder subir mais um degrau para chegar onde eu queria. E aí, esse ano de 2020, que eu entrei em uma outra clínica. Por quê? Conforme a pandemia chegou, né, fechou tudo, eu acabei quebrando o contrato com a outra empresa, porque eles queriam que eu continuasse pagando por algo que eu não estava utilizando, então não ia dar certo. Acabei fechando isso e fiquei, mais uma vez, preocupada como que seria os atendimentos, porque eu não tinha mais clínica. Mas Deus faz tudo certo e uma clínica entrou em contato comigo, uma clínica muito legal, que inclusive é que eu estou atendendo agora, É linda, né? um local muito bom, um local muito bom, bem localizado, os pacientes chegam, se sentem bem confortável. Ai, você deu uma travadinha pra gente. Na hora que eu falei assim, seu consultório é lindo, aí ele travou. Foi. Aí eu tô nessa clínica agora, né? Me adaptando ainda, porque é uma clínica nova, arrumando algumas coisas, mas eu já tenho atendido pacientes lá. Voltei em outubro, né? Porque antes disso eu fiquei só no atendimento online, mas voltei a atender em outubro do ano passado. E estou lá, cada dia buscando melhor, né? Melhorar o que eu já tenho. E teve o coach aí nesse meio, né? Acho que você vai perguntar para eu falar um pouquinho sobre isso também. Aí, antes de eu ir investigando, como é que você me conheceu, como é que foi esse processo, eu, na verdade, quero tirar uns insights bem importantes da sua história até aqui, que foi legal você fazer, eu deixei você falar até o final, que às vezes eu vou parando,
mas vou fazer o arremate aqui final. Primeiro, né? Nutricionistas que florescem, elas são nutricionistas que elas têm visão de longo prazo. Porque, olha só, apesar da arte ter trabalhado, né? Ter aceitado aquele emprego que foi lá para a UAN, ter trabalhado com os vegetais minimamente processados. Apesar dela ter começado depois disso em um consultório que não era, nossa, esse aqui é o meu sonho. Se eu tivesse que pegar a tal da varinha de condão, não era assim que eu ia fazer. Mas ele atende o que é possível para esse momento, né? E essa visão de longo prazo, ela vem trabalhando as oportunidades que vão aparecendo, mas sempre visando melhorar, sempre visando chegar onde se quer. Então, eu percebo que essa visão é importante a gente desenvolver, que a gente às vezes fica muito aqui, né? O que eu vou fazer é só agora, só agora. Então, é tipo só o hoje. Mas esse planejamento, de onde eu quero chegar, o que é que realmente eu gosto, o que é que realmente eu quero, como eu desejo que seja esse espaço. Eu quero curtir, né, minha família, eu quero aceitar só agora, a partir de agora, só atendimentos materno-infantis. Então, isso é um processo que precisa sempre estar muito claro na cabeça da gente, né, enquanto profissional. E pode ser que nesse momento você até tenha isso claro aí na sua cabeça, mas ainda não esteja nessa fase de estar nesse consultório igual a Estel. O consultório dela é lindo, tem uma vista linda, né? Tá colocando a carinha dela ali e tudo mais. E às vezes não é nesse lugar que você tá ainda. Mas quando a gente olha a colega e fala, nossa, queria que fosse desse jeito, né? É normal, a gente olha e fala, poxa, queria tanto poder estar naquele lugar. Mas vocês veem que ela também percorreu uma história para chegar aqui? Então, tirem esse aprendizado, né? De não deixar nunca de fazer um bom serviço, seja onde for, seja onde você estiver, e ir percorrendo o teu sonho e colocando isso em ação. Mas tá certo, agora vamos lá. Você me conta, que dia que Atitude em Nutrição, Carolina Albuquerque, apareceu para você? Onde foi isso? Como você me conheceu? Menina, se eu for te dizer assim que eu lembro exatamente como foi, eu vou estar mentindo, mas foi aqui no Instagram mesmo que eu te conheci, acho que foi alguma semana no Triquides, já vim acompanhando o seu trabalho, depois uma colega nutricionista, Juliana, que me acompanha aqui também, me falou também sobre você, que já tinha feito o curso Brincar de Comer, que seria legal de eu fazer também, aí eu fui conhecer mais a fundo, né? Porque eu já acompanhava o trabalho só superficialmente, né? Aqui no Instagram, já vi algumas dicas suas. E aí eu fui conhecer de fato. Aí comecei a interagir contigo, né? Conversar no direct, para perguntar um pouquinho sobre o programa, sobre o coach, né? Depois eu perguntei sobre o programa Brincar de Comer, que foi o primeiro que eu fiz. E depois eu fui para o coach, não larguei mais, né? Tô aí todo dia aqui grudada de Carol para aprender um pouquinho. E realmente, assim, quando ela fala grudada, é de verdade, assim. Tem alunas que eu falo que elas são mais quietinhas, tem alunas que eu sei um pouquinho menos, aí eu tenho que ir lá ficar perguntando. Tem outras que eu já sei bastante, porque elas vão contando tudo. E a Arte é uma dessas que eu vou acompanhando. A gente, uma hora ou outra, tá sempre, né, trocando uma ideia, seja nos grupos, seja por direct. E aí, Arte, eu queria entender o que te levou a olhar e falar assim, poxa, o coaching nutricional infantil pode me ajudar. Como que era esse seu atendimento? E o que você foi buscar, né? Qual foi o estalo de tipo, poxa, preciso olhar para essa questão de aplicar uma metodologia diferente no meu atendimento? Eu sempre tenho essa visão, né, de melhorar o que eu já tenho hoje, no meu atendimento. Então, tudo que eu possa trazer para contribuir e ajudar essa família, ajudar essas crianças a melhorar a questão alimentar, eu vou atrás. E que o que tiver ao meu alcance, o que não tiver, vai planejando para conseguir chegar lá. Então, eu comecei pelo programa Brincar de Comer, né? Fiquei encantada pela metodologia, pelas ferramentas, pela forma de trabalhar com a criança, né? Porque na faculdade, você estava até falando um pouquinho sobre isso ontem, né? Na live do questionário pré-consulta, de que a gente sai da faculdade já, tipo, robotizado para fazer aquilo, tipo, uma coisa engessada, né? E eu nunca gostei de fazer nada muito engessado, tipo, igual com todo mundo, reproduzir o que faz com uma criança com outra. Eu acho que cada família é única, né? Cada criança é única e precisa de um olhar diferente. E era isso que eu queria. Então eu fiz o programa Brincar de Comer e já fiquei de olho lá no coach, porque eu sabia que ia agregar ainda mais ao que eu já conhecia. Antes, meu atendimento sempre foi... Eu nunca fiz um atendimento engessado, né? Até porque na Universidade Federal da Bahia, a gente consegue ter uma visão além, a cobrança dos professores é um pouquinho diferente, então eles dão essa visão ampliada de atendimento, né? Tem alguns professores que são excelentes, a maioria são, né?
Sempre tem um ou outro que acaba, que a gente não simpatiza muito, mas a maioria sempre foi esses professores que incentivavam a gente a buscar conhecimento, a não ficar parado só naquilo que ensinava na sala, né? Uhum. Então, foi assim que eu abri meu leque para conhecer um pouquinho mais sobre esse atendimento e essa metodologia do coach. Não vou mentir, como eu já falei até para você mesmo, que eu não acreditava em coach, não gostava, a gente achava que o coach invadia a nossa profissão. E claro que tem algumas pessoas que realmente não fazem valer a pena o coach, né? Não na nutrição infantil, mas em outras áreas. Mas eu acredito que tudo que vem para somar, a gente pode aliar o nosso conhecimento para ajudar o paciente. Foi isso que eu fiz. Uhum. E não me arrependo, em momento nenhum, né, de ter feito esse investimento. Carol sabe aí que quando eu entrei em contato com ela, não tinha o valor integral para pagar esse curso assim à vista, mas eu fui fazendo o que eu pude e consegui fazer esse investimento. E para mim valeu super a pena, tem feito diferença nos meus atendimentos, né, com o olhar que eu tenho para as famílias e para as crianças agora. E só somando. Show. E você falou uma coisa bem legal, né? Que assim, tipo, eu já tinha um olhar um pouco mais ampliado ali, eu já fazia o melhor para aquelas famílias, mas eu não me contentava. Você não usou essa palavra, mas você deixou a entender, né? Tipo, eu continuo buscando, e eu sei que você não parou. Eu sei disso também. Por quê? Porque às vezes a gente tem a falsa ilusão, gente. Nossa, a graduação vai acabar e aí eu vou estar pronta. Nossa, a pós-graduação vai acabar e agora eu não preciso estudar mais nada. Nossa, agora eu vou, né, ler aquele livro aí pronto, acabou. Quando não, a gente continua sempre atrás de novidades. Eu percebo isso. As nutricionistas que florescem, elas buscam por inovação, elas buscam por diferenciação, né? Que é que eu posso agregar mais aqui no meu atendimento para ter cada vez mais esse olhar personalizado. Então, essa fala eu acho que é bem importante que vocês pesquem, porque assim, o estudo não para, gente, não para, né? E as crianças eu vejo também que elas estão cada vez mais velozes, cada vez mais diferentes. Isso vai exigir um movimento de quem trabalha com crianças de ir se adaptando. Não dá para a gente atender uma criança de hoje em dia igual a 20 anos atrás, porque as crianças elas nem são mais as mesmas, né? A velocidade mudou de aprendizagem. Então a gente precisa também ir se adaptando para conseguir conquistar esses pequenininhos. Mas show. Aí você contou um pouquinho, então, o seu percurso foi, me conheceu, fez primeiro o programa Brincar de Comer, fez o coaching. Eu queria saber, assim, praticamente, como é que foi a tua experiência aplicando o coaching? O que que isso trouxe de mudança ali no seu atendimento? O que que você sentiu de diferença? O que que você ouviu, talvez, dos pais ou de uma criança? Conta um pouco dessa experiência em ação. Uma coisa que fica muito marcante em mim quando eu falo do coach, né, nutricional infantil, é a questão da escuta ativa. Todo mundo vai sempre me ouvir falar sobre isso aqui, né, que eu comecei a ter esse olhar além, né, para ouvir os pais e a partir daí a gente se conectar com a criança e com os pais também. Então, o que eu vejo alguns pais falarem para mim, né, após a consulta, é de que as crianças estão empolgadas para cumprir as metas, é que eu consegui acessar algo que nenhum outro profissional conseguiu acessar. Por exemplo, tem crianças que chegam lá no consultório maiores, né, que não gostam de conversar muito, que a mãe relata isso, né, não conversa em ambiente que tem familiares ou com outros profissionais, e ela ficou encantada, porque chegou em casa até conversando com o pai, que o menino conversou tanto na consulta que parecia que era outra criança. Então, assim, a escuta ativa, essa conexão antes da consulta e durante a consulta, né? Ter as perguntas poderosas que você ensina isso no coach, né? Saber conectar com a família faz toda a diferença. Então, e quando a gente se conecta, é muito mais fácil das metas e dos planejamentos dar certo. Porque quando a família não compra aquilo, né? Não compra aquele caso, acaba que não retornando e também não tendo resultados. Então, acho que essa conexão, esse ouvir mais, porque antes eu tinha também essa questão de ficar, né, cortando, a gente aprende isso, né, ficar cortando os pais na hora que está falando, ou então já dando soluções para os problemas. E, na verdade, eles mesmos acabam que, com as perguntas poderosas, né, e com o nosso auxílio, dando as próprias respostas para os problemas que os filhos dele têm. Então, colocar em prática algo que você mesmo definiu é muito mais fácil do que eu dizendo, faça isso, faça aquilo. Então, o resultado vem a partir disso. Show. E nossa, é fantástico você falar isso, Ars, sabe por quê?
Quem às vezes está de fora, né? Quem não fez curso, não conhece profundamente a metodologia, primeiro, vou até fazer voltar um pouquinho de um negócio que você falou de no começo eu achava esse do coaching meio estranho, né? E assim, gente, em qualquer profissão, né? A gente tem aqueles profissionais que fazem as coisas do jeito certo e os profissionais que fazem do jeito errado. Então, seja na nutrição, seja pensando em coaches, seja pensando em, sei lá, arquitetos, biólogos, engenheiros, a gente sempre vai se deparar com isso, bons profissionais e maus profissionais. Aí o ponto é, que profissional que você quer ser? Você quer usar aquilo com sabedoria? Você quer fazer isso do jeito certo? Então, acho que depois que a gente entende o que é a metodologia, o quanto ela agrega e começa a utilizar, vendo esse tipo de resultado, a gente também percebe uma coisa que quem está de fora não tem tão claro. Porque quem tá de fora acha assim, é ferramenta, né? É só ferramenta. Nossa, o que mais chega aqui é, Carol, você vende as ferramentas, eu quero as ferramentas, eu quero as ferramentas. Quando, na verdade, isso é uma parte do que é coaching nutricional infantil, né? Isso que a Ais está falando da competência da escuta ativa, das perguntas poderosas, que são as técnicas, isso, às vezes, até se sobrepõe a uma ferramenta. Tem atendimento que eu percebo que quanto mais as alunas vão avançando no curso, que tem atendimento que nem ferramenta, às vezes, elas usam. Elas usam as perguntas poderosas e as competências, né? Mas é claro que para quem está de fora, para quem não entende, a ferramenta é o que brilha o olho de saída. Mas não é só isso, é um desenvolvimento nosso como profissional, né? E essa habilidade também de conduzir essas conversas. A ferramenta, ela vem de apoio. Eu acho bem interessante você tocar nesse ponto, porque acaba que a gente fica aqui falando tanto de ferramenta normal. Eu mostro um pouquinho disso aqui, então as pessoas se interessam. Mas como é que eu, enquanto profissional, né, não posso ser substituído? Que é muito do que eu falei esses dias dos aplicativos, dos blogs, do site. O que é que faz você não ser substituído? Né? É esse seu olhar de, poxa, como é que eu vou conduzir essa conversa aqui com essa família? Como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou ajudar com a solução? Como é que eu vou ter escutativa? É isso que não te substitui. E a ferramenta, ela vem como cerejinha do bolo, né? Então, gostei dessa sua colocação. Beleza, você contou um pouquinho assim que você fez uma... Você quer completar alguma coisa disso ou posso emendar em outra pergunta? Não, essa questão das ferramentas que você está falando, elas auxiliam muito o atendimento e faz com que, eu acredito assim, colocar em papel, né, que às vezes a gente fala muito e fica muito solto. Quando a gente coloca no papel, a criança escreve, os pais participam, né, que tem ferramentas também para os pais, eles conseguem ter aqui documentado alguma coisa e depois olhar para aquele papel e ver qual é o seu objetivo que você tem que fazer quando está em casa, né? Quando não está com o nutricionista, e depois retornar para a consulta com aquele papel e ver os resultados que você conquistou. Então, fica muito mais claro do que ficar falando solto, né? Sem ter nada escrito. Sim, então, acho que mas ajuda aí, muito. né, sem falar, isso não é válido. Por isso que, gente, não adianta me perguntar, eu não vendo ferramentas separadas. Você tem que entender como você, profissional, precisa conduzir esse todo, né? Senão acaba nem fazendo sentido. Mas tá, deixei para minha próxima pergunta que eu estou curiosa. Você falou que, né, agora você está posicionada aí, só atendendo crianças, são só crianças. Se o B estiver aí, pode colocar ele pro colo, tem Tá problema aqui. nenhum não, viu? Tá aqui querendo pegar minhas canetinhas que eu uso para as ferramentas do coach para poder riscar. Vou ter que dar. Como que fala, a mãe geralmente divide. O Bernardo testa todos os materiais antes, que é para a idade dele, não testa arte. Eu vejo lá. É o primeiro que testa os materiais da arte. É verdade. Ai, ai. Deixa eu só colocar ele aqui rapidinho, Carol, e volto. Fique tranquilo. 2 minutinhos. Tranquilo. O Bernardo, gente, mas assim, é tão lindo. Eu tenho acompanhado a Lu falando, quero ver o B. Ou, você vai levar o B embora, tá todo mundo querendo ver ele. Mas aí, para fazer essa complementação, que eu acho que é importante a gente sempre ter esse olhar, sabe? De aonde é que eu quero chegar, né? Pra gente fazer aí uma recapitulação. De onde é que eu quero chegar, qual é o caminho que eu vou percorrer para chegar lá. Ainda que às vezes uma ou outra oportunidade se apresente, como é que eu faço para não me desviar, para ter o foco, aquele objetivo do trabalho com as crianças. E melhorando continuamente. Então, você falou dessa melhoria, da busca sempre de trazer algo inovador para o atendimento, algo que entregue um atendimento melhor. E aí, a minha pergunta do momento é, como é que foi esse movimento de
sair das gestantes, sair do materno e infantil e ficar com o infantil, né? Como é que isso aconteceu? Carol, é como eu até digo para as meninas, né, que tá no grupo comigo lá do seu curso, que assim, é um mundo muito grande para a gente estudar, tanto de gestante quanto de criança. E eu, no momento, eu não tinha mais tempo para estudar essas duas áreas que são grandes, né, e que precisam muita dedicação. Então eu via que eu estava pendendo mais para a pediatria, né, para as crianças, e deixando a desejar lá no caso das gestantes. Então, eu, como não gosto de fazer um atendimento de qualquer jeito, ou só para preencher tabela, eu gosto de trazer um atendimento que realmente faça diferença na vida da família, eu decidi não atender mais gestante e focar unicamente em crianças. Porque eu sei que eu estaria fazendo um atendimento legal, né, e que trazia resultado para as famílias. E como eu não atendo agora, na pandemia, como está tendo atendimento online, eu consigo atender durante a semana toda, quase alguns dias. Mas antes eu só estava atendendo ao sábado por causa de Bernardo. Então não tinha tanto tempo assim. Então minha agenda preenchia muito com criança e quase que não tinha gestante. Então eu comecei a perceber que realmente as pessoas me procuravam por causa das crianças. E gestantes eram assim, mais coisas pingadas, né? Essa semana até veio uma gestante para fazer atendimento. Eu tive que indicar uma outra colega e expliquei o motivo, né? E eles até falaram que, então depois que meu filho nascer, chegar a parte da introdução alimentar, eu procuro você. Então, definir bem o nicho, eu acho que faz muita diferença. Sim. E você sente que você perdeu quando você definiu o nicho? Porque às vezes passa isso. Jamais, acho que eu ganhei. Né? Acho que eu ganhei, foi mais. Conte mais disso. Agora a tua comunicação, a gente teve uma live de comunicação, né? E eu prezo muito isso. Eu acho que o coaching me ensinou o quanto a comunicação é importante. Como que ficou sua comunicação? Melhorou para as redes sociais? Melhorou com esses pais? Conta um pouquinho para quem tá, às vezes, com aquela insegurança, sabe? De realmente bater o pé e falar assim, não, é com essa sub-área aqui que eu vou trabalhar. Fala para elas como é que tem sido a experiência. Gente, melhora muito, porque, como eu disse, né, você vai passar a estudar mais aquela área, você vai se especializar mais naquilo, e você vai ter segurança para falar mais disso, né? Então, acaba sendo mais prático para a sua vida, e, com certeza, os pais se identificam mais com você. E todo mundo passa a te conhecer como a nutricionista das crianças, né? E aí todo mundo lhe indica, ela atende criança. Então as pessoas, mesmo que não façam acompanhamento com você, já te indica para outra mãe, para outras famílias. E facilita demais a criação de posts, né? Até a conversa com os pais, porque você acaba vendo que algumas situações são bem semelhantes, né? Apesar de ter suas diferenças, mas as situações elas se repetem, como questão de seletividade alimentar, dificuldades na introdução alimentar. E você tem essa visão mais ampliada e consegue ajudar de fato as famílias. Então, se eu pudesse dizer para os colegas, nichem naquilo que vocês mais gostam, né? Eu já vi Carol falando sobre isso. Pense assim, se você quisesse encher a agenda e de que pacientes que você queria encher essa agenda aí. E aí, se for só criança, então foca nisso e vai. Porque, com certeza, você só vai ter mais resultado nisso. Acho legal quando vocês contam, porque às vezes eu falo, né, e parece assim, mas não pode servir talvez para ela, mas acho que para mim não. E aí outras pessoas vão contando e a gente vai percebendo, porque realmente, gente, a Arce falou algo ali que, tipo, eu não faço um atendimento de qualquer jeito, né? Que é o tal do atendimento que durante a semana eu apelidei ele de atendimento meleca. Tipo, não serve pra gente fazer atendimento meleca. E aí, realmente, com o tempo, conforme a gente vai... É normal que no começo a gente atenda, né? Quase todos os grupos ali dentro. Mesmo, escolhi nichar para materno infantil. Aí você atende basicamente quase todo mundo dentro do nicho materno infantil. Mas, aos poucos, a tendência é que a gente vá escolhendo aquele nicho que mais se apresenta pra gente e ao mesmo tempo que a gente mais gosta. Porque a maior parte das vezes eles estão ligados, porque a gente faz um atendimento que é muito mais dual, porque, né, aquele brilho nos olhos está presente. A gente fala mais disso na rede social, isso atrai mais as pessoas. Então é importante que vocês vão, pouco a pouco, pensando nisso, né? Até para, assim, colocar lá a bandeira, essa aqui é a nutricionista das crianças. Quando for indicar, as pessoas já sabem. Você atende crianças, vai lá nela, é a Nutri das crianças, né? A Lu que passou até aí, teve uma outra série de lives que eu fiz, e ela comentou que um dia ela estava sentada no restaurante da cidade dela,
é um casal que olha, ela, meu Deus, o que é isso, né? Não param de me olhar aqui, o que será isso? E aí eles falaram assim, você é a Nutri das crianças? Por quê? Começa a se posicionar desse jeito. Então, o posicionamento é algo também que a gente, enquanto profissional, vai criando. Isso é importante e isso faz a gente crescer um pouco mais depressa também, né? Deixa eu ver se eu posso aproveitar mais uma perguntinha sua. Queria saber sobre os seus atendimentos online. Como que foi a sua experiência com atendimento online? Criança presta atenção, criança não presta atenção, você fica mais com os pais, você faz os horários aí que é melhor para você, que é melhor para os pais, você combina tudo isso junto. Como é que está sendo essa sua experiência? O atendimento online foi um desafio, né? Uma parte do nosso desafio aí dessa quarentena que a gente teve que se adaptar. Pode pintar. Aí no início eu fiquei muito preocupada justamente por conta disso, do meu filho, né? Por eu estar em casa, não consegui dar essa, digamos assim, esse silêncio, essa paz que as famílias esperam que tenha. Então eu ficava muito preocupada com isso. Mas, do outro lado, eu não entendia que as famílias também entendiam. Eu vi algumas pessoas, acho que foi Lu que falou assim, eu quero ver Bernardo. Quando os pais me procuram, eu já falo assim, cadê Bernardo? Eu quero ver Bernardo. Então, assim, acabo que eles já conhecem a minha rotina, já conhecem o Bernardo em si, né? Porque acabo que mostrando ele um pouquinho aqui nas redes sociais. E as pessoas não se incomodam muito com isso. Mas qual foi a saída que eu tive para, claro, ter mais atenção ao atendimento, para oferecer algo melhor, né? Seria à noite. Então, a maioria dos atendimentos aqui no online eu faço à noite. E os pais acabaram que gostando também desse horário, que é o horário que os filhos dormem, aqueles menorzinhos, né, dormem mais cedo, então eles conseguem ficar livre para ficar inteiro no atendimento em si. E quando é com crianças maiores, que eu quero fazer alguma atividade, alguma ferramenta, eu converso com os pais antes e depois eu marco com eles um horário durante o dia, né, para a criança estar mais ativa e a gente faz essa atividade com ele. E tem sido muito legal mesmo, porque você até ensinou, né, algumas coisas lá no curso para a gente poder conectar com a família. Eu faço via aplicativo Zoom, né, e tenho tido resultados maravilhosos, né, os pais têm atendido muitas famílias de fora, que essa é a oportunidade que a quarentena trouxe para nós, né, que antes disso a gente não podia atender pessoas fora do estado, de outros países. E depois dessa quarentena, eu conheci muitas famílias, já fui para muitos estados que eu nem conheço pessoalmente, né? Países que eu não conheço. Eu já fui para Amapá, já fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, já fui lá para os Estados Unidos, para a Itália. Então, assim, muitos lugares que eu não imagino. Teve esses desafios também da linguagem, né? Das pessoas de lá. Alguns são brasileiros, mas que já se adaptaram tanto à linguagem que acaba que o atendimento às vezes fica mais difícil, a gente vai fazendo mais devagarinho para entender o que eles estão falando, para a gente dar esse feedback, às vezes eles ficam com o tradutor do lado, então assim, é uma experiência maravilhosa, eu estou amando isso. E as culturas também, Carol, as culturas deles são diferentes daqui, né? Algumas coisas que eles aprendem lá é diferente aqui do Brasil, então é um desafio também para nós estudar essa cultura deles para trazer algo que seja aliado ao que eles já vivem. Então, eu acredito que é muito desafiador, porque você reter essa atenção, como você disse, as pessoas realmente têm atenção, as pessoas realmente dão valor a esse atendimento online, e a maioria das famílias, sim, eles até buscam, não, eu quero online mesmo já atendendo presencial, alguns ainda querem online. Não, eu quero online porque facilita a minha vida, eu acho que todo mundo já está se acostumando com essa questão do online, né? E eu atendi muito mais pacientes online do que presencial nessa quarentena, né? Depois que eu voltei ao atendimento presencial mesmo. Então, eu tô torcendo aí para que continue, pelo menos até esse ano 2021 todinho, né? Para a gente continuar chegando a mais famílias. Eu acho realmente que foi uma oportunidade e às vezes algumas pessoas se paralisaram, né, perante ela, assim. E eu acho que ok, tem o tempo da paralisia, mas depois disso a gente, né, cenário novo, vamos ter que agora entender como se adaptar e para ação, e ter que ir lá, e ter que fazer, e ter que entender. Eu acho que com muita cautela, entendendo que cada família, você acha que ela pegou num ponto importante, cada família é especial, né? Não só num atendimento presencial, mas no atendimento online, onde a gente pega uma abrangência que é muito maior, você precisa dar uma atenção para isso. Então, eu acho que daí você ter escutativa, você ter
como conduzir esse atendimento com mais presença, com mais atenção e busca de solução personalizada para aquela família, não um negócio pronto, porque às vezes um negócio pronto vale para o teu atendimento local, né? E olhe lá. Na hora que você pega e faz, vou atender outros estados, vou atender fora do país, não serve mais. Então, esse cuidado, assim, eu percebo que ele foi necessário da gente ficar muito atenta no começo, mas que no fim dá super certo. Eu estou vendo muitas alunas que estão no presencial e no online agora, levando as duas coisas, e com bastante gente querendo mais no online, viu, Ars? Está, assim, se apresentando. Então, estamos na torcida para que, né, a gente tenha liberação de assistência nutricional. Aí vamos ver como é que vai ser. Ai, se você puder fazer assim um complemento para a gente ir encerrando por aqui. Num resumão, o que o coaching mudou para você, né? O que te trouxe tanto para atendimento, para vida pessoal, resultados? O que é que aconteceu? Tipo, como era a Arce antes e como é a Arce agora? Eu acredito que aconteceu um movimento por aqui, né? Um movimento de se autoanalisar também, porque o coach traz essa visão de, antes de a gente aplicar com o outro, né? Tem ferramentas que a gente consegue aplicar conosco, né? Com nossa família, com amigo, com parente, e isso nos dá uma visão além, que às vezes a gente só foca no paciente, né? A gente tira o foco de nós. Então, o coach trouxe isso para eu analisar a minha carreira profissional, para eu ver como é que está agora, no que eu posso melhorar, nos meus planos, né, daqui para frente, porque o coach faz isso, né, dá uma visão e a gente define as metas a curto, longo, médio prazo e a longo prazo também, o que é que a gente quer de nossa carreira. E isso me fez esse movimento, que antes eu pensava muito no agora, né, não pensava no depois, no que é que vem depois, no que é que eu quero, o que é que eu quero construir, conseguir. E o coach trouxe essa visão para mim. Além de conhecer novas pessoas, né? Eu sempre vou falar das meninas aqui, toda vez que eu entrar aqui, ou em qualquer lugar que eu esteja, das meninas que vieram para agregar o conhecimento, né? Outras pessoas têm uma visão diferente de você, então o coach trouxe isso a agregar também na minha vida, para a gente ouvir mais outras pessoas, né? Dividir esse conhecimento com o outro, porque quando a gente divide, a gente aprende mais. Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que ensina. E se comunicar mais com as pessoas. Eu já fazia esse trabalho aqui no Instagram, né, de estar todos os dias construindo conteúdo, me dividindo entre as famílias, mas eu, depois do coach, tenho mais essa escuta ativa, consigo ouvir mais, fazer mais perguntas, mesmo não sendo meus pacientes, né, mesmo sendo pessoas que ainda talvez possam ser meus pacientes ou não. Muitas famílias já agradecem, né, pelo trabalho que eu faço, por ouvir, né, por dar um caminho. Então, eu acho que o coach veio muito para essa autoanálise e essa ajuda também ao outro. Pensar em mim, mas também pensar mais no outro. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Eu acredito que nada em nossa vida acontece por acaso, tudo chega no momento certo, né? Eu queria ter feito o coach no início, antes do programa Brincar de Comer, e vi que foi melhor eu ter feito antes, foi o momento certo. Entrou no momento da quarentena, que eu precisava aprender mais coisas, ter mais ânimo, e nos encontros com você sempre nos deu, né, esse gás a mais para a gente continuar firme, trazer opções, então estava sempre ali com a gente, dando opções do que fazer. Então, para mim, foi o melhor momento e eu só posso agradecer em tudo. Eu que agradeço você ter a generosidade de vir aqui partilhar um pouquinho desse teu caminhar aí na nutrição materna. Na verdade, agora era na nutrição materna infantil, agora é na nutrição infantil. Né? Todas as conquistas que você vem tendo, os desafios que teve também, né? Porque a gente, quando olha assim de longe, parece que, nossa, a pessoa chegou ali, não é assim, ela percorre um caminho para poder florescer. E que você possa cada vez mais plantar sementinhas da alimentação saudável. Eu torço muito para que você atinja cada vez mais pessoas. Eu vi que 2019 para você foi um ano de expansão, né? Você conseguiu chegar em mais lugares, mais pessoas te conhecerem, foi para um consultório melhor. Mas que 2021 seja muito melhor ainda. É só isso que eu desejo, que você possa crescer cada vez mais. Tá bom, minha flor? Amém, amém. Muito obrigada, Carol. Vem cá pro pessoal ver você. Manda girassol pra ela, que aí ela deixa a gente ver o B. Ele tá muito aqui, de fone. Tô de fone. A mamãe.
Oi, A mamãe. verdade, tudo bem? É a sua mãe. Fala, sua mãe é É uma a industrial mãe. que floresceu para nutrição materna e infantil. É. Sabia que ela ajuda um monte de criança a comer bem? É a sua mãe mesmo. Ó, Também. um beijo pra você. Vou embora. Ai, que querida, um beijão Beijo, pra você. gente. Que a gente possa aí ter outros momentos pra você me contar ainda mais. Nossa, assim, nossa, Carol, agora tá tudo mais diferente ainda, tá melhor. Quero você aqui de volta em breve, viu? Com fé em Deus. Gente, continue aí com Carol, né? Vou fazer uma propaganda aqui, não é propaganda paga, não. Carol não pediu para fazer isso. Mas fiquem aqui, né? Essas lives, mesmo eu já sendo do coach, eu sempre tô aqui com Carol, porque eu acho que sempre a gente pode aprender um pouquinho mais com a história de um outro colega, vejo as experiências de outro colega, a gente acaba aqui juntando, né? Sempre pegando alguma coisinha para trazer para o nosso atendimento, para a nossa carreira e faz uma super diferença. Aproveita esse conteúdo gratuito, né, que Carol já traz aqui diariamente e com certeza vocês vão florescer aí também na nutrição materno-infantil, na nutrição infantil, no que vocês quiserem. Só não se limitem às dificuldades que vocês têm. Sempre busquem, corram atrás, não se paralisem, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada. Até bom você lembrar, ó, estamos tendo live às 12 horas, para quem tá aí meio perdida, chegou meio perdida, às 12 horas, todo dia, vem uma nutricionista contar como ela tá florescendo na nutrição materna e infantil, e às 18 horas a gente tem um aulão. Então, algum tema que a gente vai um pouco mais profundamente, né? E depois, na semana que vem, 18 a 25 de janeiro, tem um workshop Descomplicando Atendimento Infantil, certo? O link tá lá na bio para vocês se inscreverem. Ai, muito obrigada, de verdade. Beijo pra você, dá um beijo gostoso aí, um apertão no Bernardo. Tá bom? Tá e a gente se vê certo. uma próxima vez. Tchau, gente, até às 18.